Boa noite. Boa Deu noite. certo. Tá me escutando bem? Ótimo. Perfeitamente. Demorou um pouquinho para receber o convite. Eu vi que você falou, mas para mim não tinha aparecido aqui ainda. Agora deu certo. Ótimo. Deve ser algum bugzinho da Complicações, plataforma. né? Isso Acontece. acontece. Quem sabe faz ao Acontece. vivo, né? Ao vivo tem dessas coisas. Não tem como editar. Acontece. Sim, tá Então tudo vamos dar certo. início à nossa live de hoje, né? Primeiro, agradecer imensamente por você ter aceitado o convite. Eu acredito que você tem muito a acrescentar aqui para nós, né? Nós já tivemos um bate-papo, né? Muito empolgante e eu acredito que vai ser um momento aqui de muita troca e muito aprendizado, porque nós precisamos aprender sobre o tema. E, Tânia, eu gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos espectadores, falasse um pouquinho do seu trabalho, quem é você, da sua formação. Uhum. Então, boa noite para todos. Meu nome é Tânia, eu sou psicóloga. Eu atendo especificamente mães em luto, e mais especificamente por perda gestacional ou neonatal, né? Assim, que tiveram perda logo depois do nascimento. E faz pouco tempo que eu atendo essa área, né? Atendia no presencial, assim, a todas as demandas. E comecei há pouco mais de um ano a atender somente luto materno e hoje todas as minhas pacientes, com exceção de uma, que eu tenho uma que não é, todas as mães são mães enlutadas, né? Então, o que eu trabalho é somente isso, né? Tenho esse perfil no Instagram, onde eu produzo conteúdo somente para isso, das mães enlutadas. E é basicamente isso, assim, sobre a minha atuação. Como que surgiu assim o amor e essa vontade de se dedicar a essa área assim tão específica e tão importante que necessita tanto de um olhar mais atento? Foi particularmente pela minha experiência que não foi de perda gestacional, obstétrica, que eu sofri, né, assim, nas minhas duas gestações, que eu tive duas cesáreas, e até por conta dessa violência que é algo assim muito que é calado, né? Que não é falado, que é tido como normal, que acontece às vezes nos hospitais e as mulheres nem sabem que aquilo que elas sofreram foi violência. E por fim, assim, eu tive duas cesáreas e isso me causou muito sofrimento, sabe? Por muito tempo, né? Por essa dificuldade, assim, de ter o parto normal, de ter um parto respeitoso. E com isso eu acabei chegando assim um dia nesse meu estudo, nessa busca, né, assim de cura mesmo também, depois de um longo processo, né, que eu já tinha passado, já estava bem resolvida essa questão. Eu descobri esse assunto que para mim, sinceramente, não fazia parte do meu universo. Do luto materno era algo assim bem distante, sabe? E quando eu vi foi como se fosse um mundo novo. Assim como para as mães que passam pela experiência, né, parece que não acontece aquilo, não faz parte da realidade, né? E para mim me chamou muita atenção e para mim foi algo que tocou o meu coração, sabe? Eu senti assim como um chamado mesmo e tenho uma alegria de trabalhar com isso hoje. Por mais que seja assim um assunto que as pessoas considerem assim que possa ser pesado, mas eu vejo muita beleza no processo, sabe? Não romantizando o que aconteceu com essas mães, mas essa possibilidade de transformação que elas têm, eu acho um processo muito lindo e eu gosto de acompanhar. É, até porque também eu acho muito importante essa parte de ter esse acolhimento e de você conseguir mostrar para essas mulheres, né, a beleza do processo, que não é uma coisa que vem para acabar com a vida de quem permanece aqui, né? As chegadas e as partidas, elas fazem parte e houve-se muito um silenciamento, uma negação. Inclusive, a gente vê muitas pessoas falando uma coisa que eu até acho errado, que fala assim que uma mãe nunca deveria ter que sepultar um filho. Só que isso acontece.
E quando a gente traz isso, essa cultura de falar isso, a gente ainda coloca mais nessa pessoa que já está enlutada um sentimento de que ela não deveria estar passando por aquilo, que não é normal e que não é aceitável. Aí eu acho que perpetuar essas falas pode acabar tornando esse processo um pouco mais difícil ainda do que já é, né? Como se não tivesse permissão, né? A mulher sente que não tem permissão para viver o Isso. processo dela, né? É um luto invisível que a gente fala. E ainda mais se a mulher perdeu, né, assim, esse bebê, né, essa gestação foi interrompida ali muito no comecinho, é mais fácil ainda as pessoas verem dessa forma, né, que não teve vínculo ainda, porque a forma como analisam, né, como vem, assim, que um bebê que a mulher ainda não conheceu, que não carregou no colo, que não cuidou, é como se não tivesse vínculo. E o vínculo se estabelece ali quando a mulher descobre o positivo, né? Pelos planos que ela faz, pelos sonhos, por como aquele bebê foi idealizado. E ainda que não, que seja uma gravidez não planejada, mas quando descobre ali que está grávida, a mulher faz muitos sonhos, tem muitos sonhos, muitos planos, né? Então, com Sim, isso, sim. morre-se muita coisa, né? Não é só o filho que a mulher perde, mas muita coisa que ela planejou. E isso as pessoas não conseguem mensurar. E nem a mulher, na verdade, né? Então, assim, aquela dor ali parece que ela não consegue expressar. E não consegue mesmo. É difícil colocar em palavras. E as pessoas não conseguem também acolher, diminuem. Normalmente, Isso. palavras de Não tem conforto essa é mais abertura, né? isso, como a gente conversou assim, né, hoje, colocam ali palavras que é mais na tentativa assim de diminuir, mas poderia ser assim, né? Imagina se acontecesse tal coisa. Então acaba que ela não tem nem lugar e vai se calando e se calando cada vez mais. E às vezes acontece na família também, esses cortes, né? Então a mulher acaba Sim. se sentindo muito solitária no processo. É um luto muito solitário onde ela se sente mais acolhida com outras mães, né, que às vezes nem conhecem, Porque mas um talvez grupo que compartilham da mesma participa. dor, né? Exatamente, exatamente. É comum surgirem amizades daí, de mães distantes, de grupos que ela passa a participar. E eu acho muito importante, como eu estava até falando para você, um assunto que ele deve ser falado, que eu acho que não deve ter tabu sobre isso, apesar da gente ver como um assunto assim pesado, mas é necessário a discussão, porque eu acho que muitas vezes falta o tato dos profissionais, dos familiares, né, dos amigos, profissionais, por exemplo, a gente vê em determinadas situações em que eu já acolhi, pelo bebê ser muito pequenininho, ainda ser um feto, a mãe sequer poder ver essa criança depois de uma perda gestacional, esse feto não ser dado a essa mãe para ela poder fazer, né, registrá-lo, sepultá-lo. Então, assim, a mulher ela já é anulada nisso aí, como se é muito novinho, então você não tem direito, então você não precisa sofrer. E quando se tem essa perda gestacional assim, muito precoce, parece que há uma anulação, que não é uma pessoa ainda, que ainda não é o seu filho, então não precisa de registrar. É como se essa vida não tivesse existido, né? Aí, além dessa dor da perda, dessa interrupção desse sonho, ainda tem mais esses bloqueios, não, esse filho não existe, você não pode ter uma foto dessa criança, você não tem nada. Então, aquela criança, ela existiu, assim, praticamente só para você. Isso, isso, para a família. Por isso que em hospitais tem que ver muito caso a caso. A equipe, assim, se a gente for pensar em protocolos de acolhimento, a gente tem que ver, assim, de uma forma muito particular, porque senão, se tiver um protocolo, né, uma forma de atender essas mães, pode ficar de uma forma também rígida e engessada. Tem que fazer assim, tem que ter o carimbinho, tem que pegar uma mechinha de cabelo. Não é assim, tem que conversar com a mãe, com o pai, com a família, ver se é desejo da família, conhecer esse bebê, esperar um tempinho caso a família fale que não quer, oferecer novamente, conseguir ter um olhar bem particular. E isso às vezes é colocado como uma dificuldade muito grande, e são coisas simples que a mulher precisa
de cuidado de às vezes ser avisado ali que aquela mãe teve uma perda, separar essa mãe, né, no hospital, não deixar junto com outras mulheres que acabaram de ganhar neném também. Isso é bem comum. Isso não é raro de Sim. acontecer, na verdade é o mais frequente. Então, assim, tem que ser um olhar muito individualizado, porque senão pode dizer, não, mas a mulher não quis. E às vezes essa mulher pode querer depois, porque naquele momento ela não Sim. tem condição, está perdida ali, né? Às vezes acabou de receber É um notícia, já foi turbilhão feito de coisas, procedimento, né? é um turbilhão. Então tem que ter um olhar atento, tem que ter um preparo, e vai muito de cada um. Se não tiver um preparo, a gente pode pensar que cada profissional ali também traz suas questões, os seus medos, né? Ver aquela Sim. morte ali num momento que não deveria acontecer, mas ela não pode ficar ali à frente, aquela dificuldade dela sendo maior do que a dificuldade que a mãe está passando. Sim. Então tem que ter um preparo, sabe? Isso falta muito ainda. A gente tem muito a caminhar nesse sentido. E uma coisa que nós até falamos mais cedo também é com relação assim às palavras. Muitas vezes nós temos uma ânsia muito grande de querer consolar essa mãe, mas não se consola aquilo que é inconsolável, né? Eu acho que muito mais você consegue consolar se você der espaço para a pessoa sofrer, né? Eu até falei uma coisa para você que é uma coisa que eu sempre penso assim, que eu ouço muitas pessoas falando coisas que vira aquela coisa clichê, né? Você cresce ouvindo, você acaba reproduzindo. Essa coisa de muitas vezes, quando se perde um bebê, se perde uma criança, as pessoas querem consolar a mãe e simplesmente falam, não, mas você ainda é jovem, Deus vai te dar outro. Mas se você é jovem e você fica viúva, ninguém te consola falando, nossa, você é jovem, Deus vai te dar outro marido. Então, não é Sim. assim. A mãe, ela não quer uma substituição, né? E muitas vezes ela só quer ter um espaço para ela sofrer, para ela falar daquele filho, para ela falar da expectativa que ela tinha, que ela não conseguiu cumprir, né? E muitas vezes você, como psicóloga, você deve concordar com isso. Quando a gente fala, a gente consegue sarar mais rápido. Quando você coloca para fora, né, aquilo ali. E muitas vezes eu acho que o que mais dificulta esse processo do luto materno é essa coisa de ter que guardar, de não ter com quem compartilhar. Uhum. É porque quando a pessoa vai fazer o acolhimento, ela sente que ela tem que oferecer algo e às vezes é a palavra, né? Igual a gente conversou isso, né? De consolar o inconsolável, não tem como diminuir a dor daquela mãe. E sustentar a dor de alguém é trabalhoso, né? Ali está num processo ali de acolher e ficar como escuta, uma escuta realmente ali, né, atenta àquela mãe, não tendo a necessidade de falar qualquer coisa para diminuir, só escutar, deixar que ela fale, isso requer muita presença. Não é difícil ficar ali, né, sustentando a dor do outro, mas muitas vezes isso vai ser o que para a mulher vai ser muito precioso. Alguém que escutou um abraço em silêncio, mas aquele abraço que acolhe, sabe? Que a mãe pode chorar e ficar ali. Isso daí é muito mais precioso do que palavras que tentando diminuir, tentando confortar dessa forma, pensando numa nova gestação, ou enfim, colocando que é nova, diminuindo. Qualquer tentativa de diminuir a pessoa que vai acolher, como que ela pode saber se ela está conseguindo acolher mesmo? Pensar se ela está tentando reduzir, ou se ela está dando espaço para que aquela mulher coloque aquilo que às vezes ela não compreende, mas está doendo para ela. Eu não compreendo, então eu vou escutar. E eu vou oferecer a minha escuta. E ainda que ela não compreenda, e ainda que para ela aquilo não faça sentido, mas ela está ali presente, disponível mesmo, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E se a gente se coloca nesse lugar, a gente vê como que isso é trabalhoso. Se colocar num lugar de impotência, sabe? É se colocar num lugar de impotência. Eu não posso tirar a dor. E a gente quer fazer algo, né? A gente quer modificar aquela história e não dá. Não dá para modificar lugar de escuta. E muitas vezes a única coisa que a pessoa quer é ser ouvida e
sem colocar nenhum tipo de prazo de validade naquela dor, né? De limite, de que não, você tem que pensar, ah, foi a vontade de Deus. Eu acho que uma das coisas piores que se podem falar para uma mãe é isso, a vontade de Deus. E você começa a esculpir um Deus ali que quis tirar o filho dela, então eu acho que não é muito a hora Sim. de a gente vir com esses, né, com esses clichês religiosos ou de qualquer demanda que seja para realmente reduzir aquilo. Eu acho deixar doer, deixar sofrer, deixa a pessoa, logicamente que você tem um olhar atento para saber se essa pessoa está precisando de ajuda, se ela realmente não está conseguindo sair daquilo ali, se ela não está se alimentando, se ela realmente está entrando num processo de risco para a saúde, né? Mas ouvir, às vezes ela vai repetir, vai contar aquela história 300 vezes, mas nesse processo ela está se curando, ela está vivendo a presença daquele filho, né? E ela vai ter necessidade de repetir, realmente, muitas vezes. Por isso que as pessoas cansam, né? Tem um prazo ali que as pessoas acham que a pessoa já tem que ir, né, Tem que seguir a seguindo e vida, parar de né? falar, talvez engravidar para virar, né, o assunto. E não, o tempo é muito particular, a gente nem coloca que se tem um tempo. A gente diz que o primeiro ano, realmente o primeiro ano é mais difícil, por conta de tantas primeiras vezes que vão existir. Mas que há um tempo ali onde a mulher já deveria ficar bem, é muito particular. Às vezes o luto, que é um processo natural, às vezes é confundido com depressão, porque a mulher está mais isolada, né? Ela prefere ficar mais quieta. E isso também é um recurso que ela vai ter, é um mecanismo que ela vai usar para conseguir entender tudo o que está acontecendo. Então, quem está ali à volta da mulher, é importante buscar conhecer minimamente o assunto, estudar, tem tantas informações hoje, né? Então, assim, buscar se informar para conseguir acolher, para conseguir dar espaço, porque não é raro que na própria família a mulher tenha essa dificuldade, que busque acelerar ali, né? Que ela tem que fazer certas coisas, seja se arrumar, voltar a se arrumar, quando ela não consegue nem enxergar a perspectiva de vida, imagina, se preocupar com vaidade, então não é desleixo, porque ela não consegue naquele momento. E tem que ter essas preocupações, sim, quem está à volta, como você falou, se ela está se alimentando, se ela está tendo esse cuidado básico com ela, né? Porque às vezes a mulher começa também a não conseguir nem esses cuidados mínimos, por isso que tem que ter essas pessoas à volta, com esse olhar cuidadoso, vendo qual é a necessidade dela, ainda assim respeitando, sem interferir, só porque está ajudando, interferindo demais, sabe? Dando ali certos palpites do que deve ser melhor, sem entender qual é a necessidade dela. Porque às vezes acho que a mulher não tem condições também de tomar algumas decisões, de falar o que quer pelo processo que ela está vivendo. E não, ela consegue. E se perceberem que não consegue, aí sim estimular essa mulher a buscar ajuda, mas não necessariamente porque uma pessoa, uma mãe que perdeu um filho e está vivendo um luto ali, que ela vai precisar de psicoterapia, por exemplo, porque é um processo natural, entende? Então as pessoas já podem achar também que por isso vão precisar, e não, não necessariamente, não são todas. A não ser quando você percebe que não está conseguindo caminhar sozinha, que pode ser mais fácil com uma ajuda profissional, aí sim. Mas nem isso é necessário só porque está vivendo esse processo. Tânia, existe algum indício assim que a gente tem que mais prestar atenção, que pode denunciar assim que essa pessoa está além desse processo do luto, ela está entrando num processo realmente depressivo e que ela vai precisar realmente de uma ajuda profissional para conseguir sair desse quadro, para conseguir não ter a sua saúde prejudicada? Como eu falei, já que é muito, muito particular, é muito de cada mulher, a gente tem que analisar ali cada caso individualmente. Mas o que a gente pode considerar? Se a mulher não consegue retomar as atividades dela, que deveriam já ali, né, estar num prazo, por exemplo, de retorno ao trabalho, e a mulher não consegue, mas também por isso que eu digo que é cada caso. A mulher pode conseguir perceber ali que aquele trabalho não faz sentido para ela, por exemplo, entende? Mas para Sim. algumas, esse não retorno ao trabalho pode ser já um indício, você entende? Então fica difícil colocar ali assim alguns aspectos já gerais. É muito individual.
Tem mulher que pode ficar um tempo ali mais querendo dormir, ficar na cama e ainda assim estar ok, porque ela está se respeitando. E para outras, aquilo ali já é um indício de que tem algo fora do normal, entende? Então, agora sim, não se alimentar, que é um cuidado básico. Para quê? Para o corpo dela, né? Se sustentar. A alimentação, isso é básico. Todas precisam, porque senão ela está negligenciando a vida, ela pode ficar doente. Então, a alimentação, não comer de jeito nenhum, isso pode ser um sinal. Por quê? Porque às vezes a mulher também fica olhando muito para a morte, entende? Para aquele filho que partiu e querendo ir também. Então, de forma inconsciente, fazendo um movimento de negligência com a própria vida, entende? Agora, dizer assim que tem algo geral, fica difícil de generalizar assim, sabe? É muito particular. E eu recebo mensagem, às vezes, de familiares falando, sabe? Preocupados com Preocupadas. isso. E normalmente ali o que eles colocam, que pode ser preocupante mesmo para o caso de uma pessoa que não passou por uma perda, pode ser realmente. Mas ali, pelo processo, né? Eu sempre falo, tem que analisar, mas o que você está me falando, isso faz parte. Mas eu não sei para aquela mulher, não escutei aquela mulher, eu não conhecia a história dela, entende? É muito particular, né? Então, assim, a gente não coloca tudo numa caixinha. Tudo uma caixinha. A gente tem que escutar, assim, cada mulher, a história dela, como ela se relaciona, né? Como são os processos de vínculo dela, como ela lidou com outras experiências de perda, qual é a história dela, o que ela já passou, entende? Tem todo um acompanhamento, assim, para ser feito. Muito particular, né? Muito É, particular, e muito particular. Acaba a gente assim, não conseguindo dar uma resposta assim, né, concreta, porque realmente não há. ampla, né? Porque o Verdade. luto é assim, porque ele é assim, não tem como colocar, como eu falei assim, tudo numa caixinha, né? E isso dá também essa permissão para cada um viver a sua forma. Sim. E um passo assim que seja importante para a gente começar a ressignificar esse processo. Existe algo assim que dê para a gente, de modo geral, assim, que é importante, que pode fazer um efeito assim em todos os casos, né? De quem está realmente nesse processo aí de muita tristeza, que ainda não está sabendo muito bem lidar. Eu falo que sempre tem que ser assim, esse um passinho por vez, né? Um passo de cada vez. Esse esforço de fazer também conseguir se conhecer para saber que dá para dar aquele próximo passo. Um passo pequeno, mas significativo para aquela mulher, para aquela história. Para ela é difícil fazer, mas ela já vê que é possível, sabe? Então pode ser isso de voltar a se cuidar, de voltar a ter interesse por coisas simples da vida, de voltar a sair, voltar a se relacionar, as amizades que acabam sendo, né, novas amizades, ou amizades mais próximas que continuam, porque a mulher passa a ter dificuldade com as relações superficiais, né? Com Sim. as conversas superficiais. Então, quando ela começa a se abrir para a vida, um sinal é isso, ela consegue sair aos pouquinhos, consegue se relacionar, consegue ter interesse por coisas simples, o prazer de comer coisas, às vezes, a comida perde interesse, sabe? De coisas assim que ela tem prazer de comer, não só o se alimentar, mas de comer aquilo que gosta, de usar uma roupa que gosta, de voltar a se arrumar, de ter interesse por certas coisas, por se abrir para novos sonhos, começa aos pouquinhos ter interesse. A gente vai percebendo que essa mulher já está assim buscando ressignificar. E isso não que ela não vai sentir falta do filho, mas a dor vai ocupando um outro lugar. E não é que a dor vai diminuindo, mas a mulher vai crescendo, né? A gente fala que a pessoa que sofre um processo de luto, está passando por um processo, ela vai crescendo em torno da dor. Então não é que a dor diminui, mas ela cresce porque ela vai se fortalecendo, ela vai descobrindo ali a força que ela tem, os novos interesses que podem surgir. Porque pensa, você conseguir sobreviver depois, porque por muito tempo é como se fosse um modo de sobrevivência mesmo, sabe? De estar no mundo, mas de não ter interesse pela vida. E Você quando fica essa só mulher existindo, né? começa só existindo, e quando ela começa a ter interesse, que para as pessoas, de modo geral, podem ser comuns, interesses comuns, mas para ela não é.
Isso é estar ressignificando. É devagarzinho, é com aquilo que ela mesma pode achar pequeno, sabe? Às vezes de se arrumar e ela não considerar. Em terapia eu trabalho muito isso, de fazer a mulher enxergar o passo que ela está dando, que antes ela não conseguia, de fazer ela enxergar, olhar alguns meses atrás, como ela estava lá no momento, assim que ela soube da notícia, quando ela voltou para casa, e percebendo os passos que ela dá. Então, assim, se ela começa a ter esses interesses, ela está ressignificando. Não é deixar de lembrar do filho e ainda doer, entende? É com dor ainda, mas a dor num outro lugar. É como se ela conseguisse acomodar dentro dela num espaço assim que fica suportável, mas vai lembrar com muita saudade. A saudade vai estar ali sempre presente, não tem como. Não tem como. É até Mas a porque dor, eu acho ela que a dor, na verdade, nunca acaba, né? Eu acho que ela se transforma, né? Ela se muda o tipo transforma. da dor, né? Mas vai sempre existir a saudade, porque essa pessoa sempre existiu e ela sempre vai ter um lugar ali, né? No coração dessa Isso, mãe. Isso independente se foi com 5 semanas, né? Se foi com 5 anos, independente, não tem sim. mais ou menos, né? Eu acho que a mãe que Não, nem por colocou o filho bebê no colo não adulto. sofre. Ela não sofre mais do que a Sim. mãe que perdeu ali na barriga. Eu acho que isso é muito importante a gente Uhum, colocar. Mas eu acho que existe uma sim. transformação. E quando a gente vê também, eu vejo muitas mães aqui, ainda mais essa vivência assim no Instagram mesmo, mães que ressignificaram a ponto de conseguir acolher outras mães que estão passando pela mesma dor, né? Que estão vivendo esse luto e conseguem acolher, levar uma palavra, conseguir ajudar essa pessoa a ressignificar, né? Porque como você falou aí, a gente quando está nesse processo, você perde assim o sabor da vida, né? Você já não consegue mais ficar falando de outras coisas mais vulgares assim com as amigas, como era antes. Não consegue talvez frequentar tantos lugares, assistir aquelas programações, né? E muitas vezes uma pessoa que já passou por isso, ela vai ser muito mais interessante para você conseguir Sim. conversar, para você conseguir se abrir e para você conseguir realmente ver que existe vida após esse processo, durante esse processo, né? Porque eu acho que na verdade não existe um após, né? Uma mãe que perde, eu Sim. acho que ela vai sempre ser uma mãe lutada. Eu acho que nunca vai chegar um momento que passou meu luto, né? Na verdade, vai ter várias Sim. etapas, né? E então, na verdade, existe Exatamente. vida durante esse processo. Isso. O luto, assim, ele não passa. É que ele se transforma. A mulher se transforma. E por isso a dor se transforma. Porque ela se torna ali outra pessoa. E às vezes ela tenta buscar quem ela era. E isso gera uma angústia, porque ela não vai conseguir, né? Encontrar aquela mulher que ela era, porque não tem como ela ser a mesma. E aprendendo a lidar com essa nova versão, né, como você falou, né, através dos contatos com outras mães que também passaram por um processo de perda. E não que ela vai ficar sempre só nessas relações, depois ela vai se abrindo, mas para se sustentar é muito importante. Não que todas vão vivenciar, mas eu percebo que quando elas têm esse contato, isso faz muita diferença na vida delas. Então, ajuda muito para que ela não se sinta sozinha, onde ela possa falar ali repetidas vezes sobre a história, porque é necessário contar a mesma história. E a mulher vai sofrer, ela vai chorar quando está contando, mas é importante para ela. E às vezes as pessoas não entendem isso, porque vê a mulher sofrendo, né, recontando, mas é importante. É importante. O recontar faz ela ir ressignificando também, sabe? Porque ela vai analisando a história de uma outra forma, vai dando um outro lugar ali dentro dela para aquela história. E vai ser sempre esse processo de luto mais transformado, porque senão a gente fala assim, parece que vai ser sempre nessa intensidade. Se uma mãe está escutando isso e ela está num processo muito intenso, parece que vai ser sempre assim. Não, mas o luto por quê? Porque ela teve uma perda. Esse filho vai ser sempre filho, então ela vai ser sempre essa mãe em luto. Mas não que vai ser nesse processo intenso de dor, como ela De pode estar dor. sentindo hoje.
vai se transformando. E às vezes é difícil acreditar. E eu vi outras mães que às vezes estão num processo mais à frente, passou por Mais alguns à anos a frente, né? mais, ela tem uma certa esperança. Por mais que às vezes pense que com ela é diferente, que isso é comum também, de parecer que ela não vai conseguir, que a dor dela tá É, a maior, gente. porque é dela, ela tá sentindo a dor, né? Então é maior, porque é dela. Mas ajuda demais. E tem mulheres que realmente vão trabalhar com isso. A forma delas ressignificarem é assim. E não que para outra mulher ela também precise, tem que entender que ela tem a história dela. Talvez o ressignificar para ela e fazer algo transformador, né? Transformar a dor, que também eu acho muito lindo, transformar a dor em algo que seja significativo para ela. Pode ser ela cuidar dela mesma, pode ser uma mulher que nunca se escutou, que nunca ouviu as próprias Sim. necessidades, que não sabia dizer não. Então, uma mulher que consegue dar atenção para ela, poxa vida, se ela transformar a vida dela, isso é muito significativo. Algumas mulheres vão ajudar outras mães ali, transformando a vida de outras mães, mas aquilo é a história dela, entende? Não é algo maior que daquela mulher. É só a história dela, cada uma tem a sua história. Então também ter esse lugar de não comparação da dor, né? Assim, sobre o seu processo, isso é muito importante também. Eu acho importante essa coisa do acolhimento, até porque ao longo da nossa vida, assim, das nossas fases, a gente sempre quer se sentir parte de algo, né? E geralmente quando a gente começa a se sentir parte de algo é porque você tem coisas em comum. Então quando você é adolescente, você tem aquele grupinho que tem as bandas preferidas, aí a juventude, tem um hobby, aí você vai fazer um esporte, você sempre arranja amigos que compartilham do mesmo gosto com aquele esporte. E quando você tá nesse processo, muitas vezes você olha ao seu redor, não tem ninguém. As suas amigas nunca passaram por isso, né? Você não conhece uma mãe que está passando. Então, quando você encontra esses grupos de apoio, você começa a se sentir parte de algo, mesmo que de uma forma que a gente sabe, né? Ninguém quer passar por isso. Mas você se sente acolhida, você sente que você não está sozinha. É claro que, como você falou, a gente sempre pensa que com a gente está doendo mais, que com a gente é diferente. Por quê? Quando a gente ouve falar que uma mãe teve uma perda, você até se fica consternada mesmo, né? O coração dói, você se imagina no lugar daquela pessoa, mas você não sente a dor. Eu até tenho, acho que uma semana mais ou menos, eu até fiz alguns stories aqui falando sobre isso, que faleceu uma adolescente aqui na minha cidade e eu vi, assim, umas 30 publicações com uma mesma arte, assim, mesmo clichê, falando assim, quando uma mãe perde um filho, todas as outras perdem também. E eu até falei sobre isso, porque eu acho que não é bem assim. Não é bem assim. Enquanto eu estava lendo lá que a mãe dele postou o horário que seria o velório, o sepultamento, eu estava com a minha filha no colo. Eu poderia ir acessar a minha filha em qualquer momento, abraçá-la, beijá-la. É claro que depois que eu me tornei mãe, eu olho com outros olhos, né? Não é só mais um adolescente, uma criança que faleceu. A gente olha e fala, meu Deus, como que não deve estar o coração daquela mãe? Você realmente sente uma dor diferente, né? Em imaginar o que aquela pessoa está passando. Mas eu não posso falar que eu perco um pouquinho, porque ela nunca mais vai ver o filho dela, ela nunca mais vai vê-lo voltando, ela nunca mais vai ligar para saber onde que esse filho tá. E eu tenho a minha filha, a hora que eu quiser, eu posso abraçá-la, beijá-la. Então, assim, dizer que a gente se sente mais entristecida por quando sabe que uma mãe perdeu um filho é uma coisa. Agora, dizer que todas nós perdemos, eu acho que não é bem assim, porque só sabe a dor mesmo aquela pessoa que tá passando por isso, né? Para a mãe que escuta e perdeu, para ela pode entrar nessas frases, né, de tentar amenizar, né, como se ela Sim, também tivesse perdido. Quem fala pode ter essa boa intenção, que realmente sente, que fica tentando se imaginar ali, né, sem o filho, então imagina o quanto aquilo pode doer para ela, mas não o que aquela mãe está sentindo. A gente nunca vai saber mesmo,
qual é a dor do outro, Até o que porque o outro essa, sente, essa né? dorzinha que a gente sente, ela é momentânea, né? Você, na hora que você recebe a notícia, você Isso, sente aquele medo de, meu Deus, e se eu passar por isso, isso? se E fosse Deus me comigo. livre. Uhum. Exato. Mas depois isso acaba, porque o seu filho está ali, né? Sim, você consegue esquecer, né? Ali pela sua rotina, porque depois está ali com seu filho, é isso mesmo. E pode ser uma fala ali realmente na tentativa de acolher, porque realmente dói naquela mãe, mas para quem escuta pode soar de uma forma que machuca. Porque se a outra pessoa também sente, como se fosse equivalente, né? A outra mãe também perdeu, ela Exato. Como sente como se eu, e não. diminuísse um pouquinho. Exatamente, exatamente. E às vezes as pessoas pensam, né, então, mas o que eu digo, né? Que eu digo? Que às vezes pode falar de uma forma ali bem intencionada e machucar, Sim, realmente. sim. Porque assim, depende de cada mulher. Tem mulher que escuta ali e compreende que a pessoa não entende, que ela não passou por isso, que talvez se ela não tivesse passado, ela também poderia dizer aquilo, Poderia né? dizer. Eu já pensei, quantas falas que eu já tive, que eu não sei, né? Assim, poucas experiências que eu vi de perda. Não lembro, será que eu falei algo inadequado? Eu não sei. E as mães também conseguem enxergar isso, é legal, até vou escrever sobre isso, que elas, assim, eu escuto das mães que eu acompanho de perto, que às vezes elas também não conseguiriam acolher. Algumas reconhecem, entende? Que se elas não tivessem passado, talvez elas não conseguissem compreender também. Algumas que já vivenciaram ali experiências de outras mulheres antes, e elas lembram de como que elas viram, entende? E não conseguir dar aquela importância hoje entender. Então, eu vejo que isso também é legal, de fazer essa reflexão. Por mais que doa, entende? Sim. Mas porque a gente quer essa conscientização das pessoas. Mas é importante também esse lugar responsável de pensar assim, nem sempre as pessoas vão entender. A gente está trabalhando para isso, a gente busca conscientizar, mas também entender que às vezes as pessoas não fazem ele com má intenção. E é importante Sim, isso para a sim. gente não dar tanta importância para aquilo que o outro diz. Entende? Isso. Conseguir colocar num lugar ali exato a fala do outro, porque você pode receber um acolhimento, realmente uma fala adequada e quando não recebe. Então, saber o lugar de importância que tem a fala do outro, isso para tudo, para qualquer pessoa na vida. Entende? No processo de É luto, isso é muito porque importante. e essas coisas acabam virando assim um senso comum, né? Às vezes até como eu falei aqui no início, as pessoas vão reproduzindo, né? Ouviram isso em algum determinado momento, viram na internet e simplesmente vão reproduzindo e realmente às vezes acreditando que isso vai trazer algum tipo de consolo, que isso vai ajudar, né? E Uhum, quando na verdade sim. eu acredito que num momento desses assim um abraço. Você acho que não precisa falar nada, porque na verdade nada que a gente falar vai mudar, né? Vai amenizar. Eu acho que você estar presente, você acolher é muito mais do que palavras. Eu lembro de uma amiga minha que ela passou por uma perda assim, não foi materna, mas ela perdeu dois irmãos em um acidente de carro, dois irmãos assim de uma vez. E depois de um certo tempo, conversando com ela, ela me falou sobre um acolhimento que ela recebeu que foi o mais transformador no processo de luto dela. Ela disse que tinha uma amiga dela que era assim, conhecida da igreja, que a mulher ia todos os dias na casa dela, arrumava a casa, fazia o almoço, dava almoço para as crianças dela e depois ela passava um café e as duas sentavam na mesa e ela contava para ela toda a história do acidente e chorava a tarde praticamente toda. Aí a mulher ia embora e no outro dia ela ia fazendo a mesma coisa. Foi fazendo, fazendo. E ela falou que uns 10 dias depois ela já não chorava. Ela pegava o Cortou um café, aí ela pouquinho, já começava a Jaque. falar. Oi, você ouviu até que Cortou ponto? um pouquinho. É, que você falou, e depois que ela fazia ir É, embora, aí você falou. isso, depois ela ia embora. Aí ela ficou nesse processo uns 10 dias. E aí, depois Uhum. desses 10 dias, ela já não. Ela falou que ela já não chorava tanto. E ela começou a não falar mais sobre o acidente. E aí ela começou a ajudar a menina a fazer o almoço. Em alguns momentos ela chegava, a casa já estava arrumada.
E até que não foi mais Uhum. necessário essa presença. Mas Que ela bonito, falou, né? ela nunca me falou nada para me consolar. Ela só segurava a minha mão, me ouvia. Quando eu Uhum. estava chorando muito, ela me abraçava. E ela nunca falou nada. Nunca, nunca falou nada. Então, e eu aprendi muito com essa história. Porque às vezes a gente Que tem uma acolhimento, ansiedade, né? uma coisa de. A gente tem uma coisa de querer falar, 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 e a pessoa só quer ser ouvida. Ela só quer ser ouvida, ela só Uhum. quer colocar para fora o que ela está sentindo, ela só quer, talvez, até mesmo reviver aquele momento, falar sobre, né? E como que esse processo, essa coisa da presença, né, de você estar ali, isso realmente é acolher. Às vezes a gente não consegue fazer isso de maneira Uhum. física, às vezes você vai fazer de uma maneira, né, virtual, você vai estar ali numa mensagem, numa ligação, mas o quanto que isso faz mais a diferença? Porque eu tenho certeza que não foi só essa pessoa que esteve na vida dela nesse momento, mas como que isso marcou no processo da cura. Sim. E às vezes as pessoas não vão conseguir nem estar por perto também. Uma mensagem pode ser muito acolhedora. Uma mensagem que não é de ali com frases, né, clichês, que você percebe que realmente a pessoa, mesmo distante, não tem condição de estar ali, mas se mostra disponível e a pessoa também vai se sentir acolhida. Tem tantas maneiras, né? Olha isso que você contou. A pessoa estava acolhendo e não falando sobre, mas percebendo que ela não está em condição de cuidar dos filhos, de cuidar da casa. O que a gente percebe depois de um processo de luto ali? A casa da pessoa fica uma desorganização porque ela não está dando conta da desordem interna dela, de dar cuidar da casa, ter alguém para cuidar dos filhos. E essa mãe, pode ser que essa perda não foi ali da primeira gestação, pode ser que ela tenha filhos, né? Um filho para cuidar, filho pequeno, enfim, que precisa Sim, de sim. cuidado, então se oferecer para buscar a criança na escola, preparar ali realmente comida, levar um bolo, ter esses cuidados, né? Fazer uma feira, tem tantas possibilidades, se oferecer para lavar roupa. Então, não necessariamente é ali falar algo. E muitas vezes não vai ser isso que vai confortar. Porque as falas normalmente não vão ser assim, tentando amenizar. As frases vão ser Sim, nessa tentativa. sim. Por que eu preciso tanto falar? É falar algo que, eu vou conseguir transformar um pouquinho. E a gente tem que entender que no processo ali de luto de alguém, a gente tem que se colocar num lugar de impotência. Eu não consigo tirar a dor do outro. Eu tenho que ali estar a serviço do outro. Entende? A serviço. Então ele dá assim, com impotência, o que eu falar vai confortar. E ponto. Então mais E nada, né? existe E um. parece que não dá para fazer nada. Muita É coisa dá porque eu para acho que fazer além de existe falar. uma ansiedade de querer tirar a pessoa desse estágio, né? De tipo assim, e Isso. acorda, não precisa, tipo, já passou, é assim Sim. mesmo, né? E na verdade, não, tudo é um processo, né? Assim como a gente precisa de tempo para poder se desenvolver ali no útero, o bebê precisa de tempo para crescer, tudo nessa vida precisa de um tempo, né, para acontecer. Então, eu acho que a Sim. nossa necessidade de fala é muito isso, de querer encurtar esse processo. E às vezes, Isso. como a gente fala, às vezes não é por mal, porque você ama a pessoa e você quer ver ela bem, né? Você não quer que ela fique ali sofrendo, que ela fique nessa postura. Mas a gente não tem como, né, tirar a dor, até porque é uma dor que a gente tem que aprender a conviver com ela, né? E não simplesmente, não é aquela de analgésico que você toma e acabou, né? Isso. É um lugar de permissão para a pessoa vivenciar, né? Então, assim, que essa mãe possa vivenciar o luto. Como que eu posso ajudar? Ajudar que ela vivencie, que ela possa passar pelo processo dela. Isso que você falou é perfeito, não tem que acelerar porque não dá. E a mãe mesmo tem vontade que acabe logo. E o que ela precisa é sentir aquela dor, sentir aquela dor. E tem essa questão também do luto, de como que ele funciona, de parece que daí dá uma calmaria e depois volta de novo aquela tristeza. E isso causa muita incerteza, quando que vai acabar? Porque é muito instável, então às vezes tem um gatilho ali, algo muito sutil, mas pronto.
E a mulher perdeu aquele dia dela, já ficou derrubada de novo. E é assim, no outro dia ela vai ter uma nova oportunidade. Pode ser que ainda tenha ali aquela tristeza de ontem, vai vivenciar. E no outro dia mais uma oportunidade. Ela vai buscando se reerguer todos os dias. Todo dia é uma nova oportunidade. E no luto isso tem que ser visto dessa forma mesmo. Sabe? Todos os dias, dentro de um dia, então, a gente pode fragmentar aí quantas possibilidades, porque é muito intenso. O dia de uma mãe lutada é muito intenso. Uma pessoa, né, que viveu uma perda ali significativa é muito intenso. É uma instabilidade e isso assusta. Você se sente sem controle, né? Quando que isso passa? Quando que acaba? Porque parece que não tem um começo, meio e fim. É tudo instável e é instável. E assim você vai aprendendo a acolher sua emoção da forma como ela vem, buscando compreender. E às vezes é um choro ali que sai e desaba e depois pronto, e já continua ali fazendo alguma atividade. E é assim, a gente ajuda quando a gente está ali permitindo que a pessoa vivencie, né? E a mulher também entender que ela está ressignificando quando ela se dá essa permissão para sentir. E depois consegue fazer algo mais, dar um passinho ali, e depois, né, consegue fazer o que for para ela ali for importante. Se ela consegue fazer um mercado, entende que antes não conseguia, como essa sua amiga que falou, né, começou a arrumar a casa, depois começou ali a ajudar no almoço. Poxa vida, se isso não for algo para se considerar, ela não conseguia. E aos pouquinhos ela foi conseguindo. E com o passar do tempo ela consegue fazer coisas mais significativas mesmo, que ela consegue perceber, que ela consegue enxergar ali um colorido na vida, de acordo com o que é importante para ela. Né? Então, assim, isso é muito particular e cada mulher tem que se conhecer, buscar se conhecer nesse processo, que é um processo muito intenso e uma grande oportunidade para se conhecer, para perceber o que é significativo para ela reconhecer que ela está ressignificando a sua história, sabe? Sim, Que ela sim. veja nos mínimos passos ali que ela dá, mas que são muito importantes para ela. Vamos falar um pouquinho também sobre algo que nós até falamos um pouco mais cedo. Nós falamos muito sobre essa questão do luto da perda, mas existe um tipo de luto também quando não há perda, mas há uma perda de uma expectativa, a perda de um sonho. E como aqui na página, né, eu acho que 90% das mães que estão aqui são mães atípicas. E todas nós passamos por essa experiência de perda daquela idealização, né, do bebê perfeito, do bebê saudável. Quando a gente chega ali para poder receber esses diagnósticos, eu mesmo, como eu relatei para você, a minha gravidez inteira foi um luto, na verdade, onde eu fui preparada por todos os profissionais assim que eu passei para realmente ter uma perda. Nós não tínhamos expectativa nenhuma de ter a Helena conosco. Todos os prognósticos eram os piores possíveis e a gente acreditava mesmo que ela não estaria aqui. E todos os dias eu recebo mães aqui no perfil, mães que estão passando por isso, que estão nesse processo de descoberta desses diagnósticos que na maioria das vezes não são muito animadores. E junto com uma coisa que a gente não conhece, né, que é o desconhecido, nós não somos preparadas nem para falar sobre qualquer coisa diferente nos bebês, muito pelo contrário, quando a gente está grávida, as pessoas que venha com saúde, tipo, tudo que te desejam é que você não tenha um filho especial, né? E quando você descobre que o seu filho pode ser uma criança com deficiência, então a gente começa mesmo a vivenciar esse processo de luto. Lógico que de uma forma completamente diferente, né? Mas existe essa dor, existe essa necessidade de... Muitas de nós temos a necessidade de se recolher, na verdade. A maioria das que eu atendo, elas não querem falar a respeito. Eu mesmo não queria falar a respeito. Eu não queria contar para as pessoas. Eu não queria divulgar. Eu não queria que ninguém soubesse. Foi muito difícil assim a aceitação.
Eu sempre falo que eu não gosto de romantizar esse processo. Muitas pessoas, elas falam comigo assim, muitas mães aqui, porque você é muito forte. Hoje, hoje, porque eu acho que eu estou num processo um pouco mais avançado, né? Tipo, já se passaram 3 anos, a minha filha está aí. Hoje eu consigo entender muito bem qual que é o problema dela, né? Quais os cuidados eu preciso ter. Mas no passado mesmo, quando eu criei aqui a página, não era bem assim. Eu estava num processo mesmo de luto mesmo. Eu chorava todos os dias. Eu não queria falar com ninguém. Eu queria ficar dentro de casa trancada. Eu só saía de casa porque eu tinha que trabalhar. E muitas vezes eu chorava até a hora de trabalhar, tomava um banho e ia trabalhar. Porque eu não tinha opção de poder ficar mais um pouquinho chorando, porque se eu tivesse, eu ficava também. E aí, assim, esse processo, quando realmente não teve uma perda, mas que você, na verdade, perdeu uma idealização, os mecanismos para a gente começar a ressignificar, para a gente começar a sair, eles são parecidos. Nesse processo em que depende-se de uma aceitação, a gente consegue ver também esses indícios assim de que talvez a gente não vai conseguir sozinha, que a gente vai precisar de levar essa questão para um profissional, que a gente pode estar entrando num quadro depressivo. É um processo parecido, já que também, porque, claro que de forma diferente, porque essa mãe vai estar com o filho, mas também tem o medo de às vezes não conseguir ter o filho, né, quando descobre ali na gestação, mas também tem que viver ali essa questão do filho não do filho idealizado, né, e aceitar ali o filho real. Isso é um processo de luto, de aceitar a realidade. E às vezes não vai concordar com aquilo, mas de aceitar, bom, essa é a realidade, porque às vezes também a mãe fica num processo de negação, de esperar que quando nascer seja diferente. Então, se ela já aceita ali, né, às vezes quer uma opinião, porque é importante, isso é importante, tem que saber também o quanto que essa mulher está realmente buscando informação e ver, né, que realmente busca ali outras informações, outras opiniões médicas e ver, bom, esse é o diagnóstico mesmo. E aceitando ali aquela realidade, ela vai ressignificando até durante a gestação mesmo, esse processo. Quando nascer o bebê vai ser um outro processo? Sim, mas já começa na gestação. Quando ela sabe, e isso que você falou é realmente assim, as pessoas desejam saúde e a mulher já saber que a maternidade dela não vai ser leve, porque não vai ser leve. Por mais que ela faça questão de ter ali o bebê dela da mesma forma, né, que as mães escutam muito isso quando pedem, poderia ter algum problema. Essa mãe queria, você sabe, você tem a sua filha com uma Sim, deficiência e você quer ela de qualquer modo. Mas, poxa sim, vida, sim. claro que é um processo de luto também, de você buscar ressignificar e aceitar, porque eu vou ter uma demanda, não sei qual é um mundo desconhecido. Tem essas similaridades que a gente não compara, não é que qual dói mais, porque cada um sabe da sua dor, mas você entra num universo desconhecido. Como que vai ser? Vou levar esse bebê para casa? Como que eu vou cuidar? Quais são as necessidades? Que terapias que vão precisar? Porque quando nasce, ali, por mais que você saiba, é tal diagnóstico. Aí a mulher pode pesquisar já várias coisas, mas à medida ali que o tempo passa, ela vai percebendo também a necessidade, o que precisa. Então é um mundo novo. Ela não estava esperando, como a gente conversou. Morrem sonhos também. E daí não é justificando, Sim, mas poxa vida, pelo menos você tem o seu bebê, tá com você, mas também é difícil. Às vezes tem que largar um sim, trabalho, que para a mulher aquilo era muito importante, era a vida dela, entende? Não é comparando exatamente. que daí, mas tem o filho ali para cuidar, o filho não é importante, claro que é, mas tem que considerar a dor dessa mulher. Ela está num processo de entrega ali e também vai ter ali as dificuldades nas relações com as pessoas, como a gente conversou, das pessoas não saberem lidar, como acolher, e daí essa família, não só a criança, mas a família ficando excluída Sim. dos convites, não só a criança, a família vai sendo, às vezes os A familiares não família. sabem como lidar, também até os próximos. Então, Sim. são grandes dificuldades também, onde a mulher vai se sentir mais acolhida com outras mães, como você tem o seu perfil, e tantas mães se sentem acolhidas.
E quando você começou, você disse que não era como hoje. Por quê? Certamente estava buscando conforto também. Buscando Sim, ali um sim. conforto, né? Tem outras aqui comigo para eu poder compartilhar, só que você foi caminhando, você foi crescendo ali em torno da sua dor, você foi deixando a dor num outro lugar, você foi transformando. E com isso você começou a acolher quantas mulheres que você já deve ter escutado, eu não imagino, né? Muitas, Como você muitas. foi suporte, como você deve ter sido suporte para tantas mulheres que não se sentiram sozinhas e distantes de você fisicamente, mas você foi ali uma segurança. Isso, poxa vida, isso é lindo. E eu sempre gosto de falar desse meu processo porque eu acho que muitas vezes, quando a gente está no começo, a gente vê uma pessoa já lá na frente, você acha que aquilo ali para você é inalcançável. Você nunca vai conseguir chegar lá. E eu, quando eu descobri, o primeiro exame que nós fizemos e que teve uma alteração, tudo que eu queria era encontrar um médico que falasse para mim que aquele primeiro estava errado e que o exame estava tudo enganado e que, na verdade, minha filha seria saudável. Eu gastei dinheiro que eu não tinha para poder ir atrás, né, de clínicas especializadas, especialista em medicina fetal, e fui atrás. E eu só fui acolhida de uma forma diferente, porque eu passei por muitos médicos que só Jesus na causa, né, que não tinha nenhum tato para poder dar a notícia. E assim, quando eu fui atrás de especialistas, eu acabei encontrando pessoas que tinham um pouco mais de tato, né, para poder conversar. Mas nada mudou. E foi aquele processo todo durante a gravidez, uma negação e eu acreditando que talvez não seria assim tão grave, que poderia ter algum erro, tal. E depois veio o nascimento, né? E aí, aquela coisa que bate na gente, isso é normal, aconteceu comigo e eu sei que acontece com todas as mães aqui. Como que eu vou mostrar esse bebê para as pessoas? Porque você olha, nitidamente você consegue ver que é uma criança atípica e muitas vezes as pessoas não conhecem os acometimentos. Você fala de um problema, a pessoa, mas o que é isso? O que isso quer dizer na verdade? E você tem que ficar dando explicações para as pessoas. Eu sempre falo uma coisa que seria libertador para todas nós, mães atípicas, se as pessoas entendessem que elas não precisam ficar sabendo o diagnóstico das crianças. Você não precisa de toda vez que você vê uma criança com deficiência, não precisa de saber. Acho que é interessante a gente fazer essa anamnese quando você está num profissional novo, né? Você está levando o médico pela primeira vez e você conta toda a história. Mas aí, no lugar que você chega, as pessoas querem que você conte tudo que aconteceu com a criança. E às vezes a gente não tá nessa vibe, a gente só quer. Eu sempre falo, eu só quero ser chamada de mãe. Eu não sou guerreira, guerreira é a Xena, né? Eu só sou mãe. E eu acho que todas nós aqui, mães atípicas, a gente só quer só ser a mãe do filho. Não precisa de ninguém ficar. Que se Deus te deu essa missão, porque você é isso, porque você é aquilo, porque Ele viu que você está preparada. Coisas também que as pessoas falam às vezes para nos enaltecer, para nos engrandecer, mas que na verdade eu acho como uma coisa clichê assim, e que não muda a nossa realidade, não muda o nosso sofrimento em relação a essas coisas. Sim, é como se diminuísse também, não é assim? É como se diminuísse ali Exato. todas as dificuldades que você passa diariamente, porque, poxa vida, se você é tão forte, se você é uma guerreira, então isso para você vai ser fichinha. Se fosse para mim, Tira de talvez eu não letra. conseguisse, mas para você, você consegue. Diminui também. Parece que você lida E com aí eu acho facilidade. Você vai aprendendo, sim, né? Mas não que seja isso. fácil e leve para você. Com o tempo vai ficando, vai mudando, né? A forma como você conduz, mais leveza. É difícil. E eu acho que a gente ainda recebe uma cobrança muito grande, porque, por exemplo, quando a gente fala de uma mãe que perdeu o filho, tem essa coisa do filho ter sido perdido, né? E quando é um caso de uma maternidade atípica, as pessoas querem jogar uma responsabilidade como tipo, você não pode reclamar de nada. Você tem que achar que tá tudo lindo, maravilhoso, porque seu filho tá aí. Tantas mães que perderam os filhos, né? E você tá reclamando então de quê?
Então, assim, você não tem Uhum. direito, você não pode falar, você não pode falar a respeito do peso que não é fácil. E muitas vezes a nossa necessidade de dialogar a respeito, de falar das expectativas que tínhamos, que foram frustradas, ela é confundida com a falta de aceitação, com a falta de amor por essa Uhum. criança. Uhum. Sim, como se não tivesse permissão mesmo para falar, né? E isso que você falou, de você poder levar o bebê para casa, as mães que perderam já colocam essa outra fala. Imagina se tivesse algum problema. Então, sempre são falas inadequadas, né? Onde não te dá Sim, permissão de sentir aquilo que você está sentindo. E está sendo uma experiência tão desafiadora ali para aquela mulher. Imagina, ela não pode nem falar, mas não reclama. Como é difícil, sim, como que é um processo também ali de luto que é calado, onde ela não tem permissão, não é para falar com toda aquela turbulência que tem que ali vivenciar e não sabe como conduzir, como cuidar daquela criança com tantos desafios maiores. A maternidade ali, quando a mulher leva o bebê para casa, já é tão desafiadora. Agora, né, uma maternidade atípica, com uma bebê, seja lá qual for ali a deficiência, é algo já a mais, muito a mais, que ela vai ter que aprender ali sozinha, pode encontrar outros, mas muitas coisas é sozinha do que ela observa sim, ali, né? Vai ter recomendação de algum médico, dos profissionais específicos a procurar, mas muitas coisas ela mesmo conhecendo ali o próprio bebê, ela vai perceber. E às vezes, como você disse mesmo, de questionar o médico. Por quê? Porque a mãe conhece. Isso não pode ser feito com o meu sim, filho. Em todo um conhecimento que essa mãe vai tendo ali de atenção com o bebê. Então é pesado, sim. Mas tentam diminuir muitas similaridades com a questão do luto por perda. Você percebe? sim, sim. E muitas vezes também a gente tem várias situações que são muito diferentes de uma mãe que teve um bebê, né, saudável, um bebê típico. Por exemplo, nem todo mundo vai cuidar de uma criança atípica, de uma criança com deficiência para você fazer algo. Nem todos os seus familiares vão ter como cuidar dessa criança. É, achar uma profissional, né, uma babá, é muito difícil, não é todo mundo que cuida. Eu falo, muitas vezes a criança ela é olhada como se ela, tipo, nossa, vai acontecer alguma coisa com essa criança e a culpa vai ser minha, não, então eu não quero. E aí vem toda uma parte onde nós, assim, mulheres, a gente tem que abrir mão da nossa vida profissional. Muitas mulheres estão sem os companheiros, porque como nós até falamos mais cedo, né? O homem ele tem a possibilidade de não aceitar muito bem determinadas funções e tá tudo bem, né? Sim, E sim. sobra para mãe, sempre sobra para mãe. E a gente entra num universo onde, nossa, mas você pelo menos tem o seu marido para poder te sustentar. E às vezes você não quer ser sustentada pelo marido, você sempre trabalhou sua vida toda e você quer dar continuidade na sua vida profissional e você é interrompida. Então, acho que a gente tem que acabar com esses pelo menos, sabe? Uhum. Comparações também, comparações na tentativa de diminuir, né, a dor do outro ali, de que o seu caso ali não é tão pesado. A gente tem que conseguir acolher de forma gratuita, sem ficar nessa comparação, né, de quem sofre mais, quem sofre menos, porque cada um conhece a sua dor. É difícil comparar até por mães que tiveram ali perdas de mesmo tempo, por exemplo, acaba tendo isso também, né? De não se sentir ali tão compreendida, que parece que a outra mãe sente de uma outra forma, e sente mesmo. Cada um vai ter ali a sua experiência, cada um vai ter ali sua rede de apoio ou não, cada um vai ter sua história de vida. Então é tão particular, essa comparação às vezes vem dentro de um mesmo universo, de mães que perderam ou de mães atípicas. Você deve perceber isso, que tem essa questão também, no caso de filhos que são deficientes, como a gente conversou, de desenvolvimento diferente,
de um para o outro, Isso. às vezes com a mesma deficiência. Então, assim, ter esse cuidado também de não ter essa comparação ali de forma que você diminua o seu filho, não para ele, para você mesma, de se questionar por quê, porque isso também acontece. Né? Assim como o porquê comigo, no caso de uma perda, também isso, por que que ele não desenvolve tão bem, por que que, né, Por que o meu não aquela anda, não criança está fala? conseguindo isso, né, tem a mesma deficiência, mas ele consegue interagir melhor. Então, ir aceitando a sua realidade, entendendo como sua, não olhando tanto para fora, a não ser que tenha alguns recursos que talvez você não conheça, buscar, mas quando realmente não é possível e você aceitar a realidade, isso é transformador, é libertador. Entender que você tem que aceitar aquilo, o que que eu faço com essa realidade? Esse é meu filho, desse modo. Porque a gente acaba encontrando meios de trazer mais sofrimento para aquele lugar que já é tão dolorido. Exato. A gente consegue, o ser humano tem essa possibilidade de conseguir trazer mais sofrimento, então enxergar, essa é a minha realidade, o que eu posso fazer com ela? Que já é pesada. Então como que eu posso transformar? O que eu posso fazer? Talvez eu não esteja aceitando a minha realidade, porque se eu fico olhando ali para uma criança mais desenvolvida e buscando aquilo, talvez eu não tenha aceitado ainda ali o estado real do meu filho. Ele é assim. Então eu penso, né, eu não tenho filho ali idealizado, mas talvez eu queira um pouquinho ainda, que ele seja um pouquinho mais, e talvez não dê. E se eu aceito, pode ficar mais leve. Ele não vai mais que isso. Às vezes a criança Eu, ali, ela não vai ter essa consciência de sofrer com isso. Porque é uma cobrança da mãe, ela nem sim, consegue ter sim. essa Cobrança da consciência. mãe. É, mas é Exato. dela, a mãe sofre com ela mesma, não vai atingir a criança não vai sentir essa cobrança, mas a mãe sofre com essa expectativa. Eu sempre falo isso, né? Que às vezes a gente começa a querer colocar colocar o filho como se ele realmente estivesse sofrendo nessa condição. Mas eu sempre falo o seguinte: eu acho que ninguém sente falta daquilo que nunca teve, né? Eu nunca fui loura do olho verde, então eu não vou sentir falta de ser loura e ter o olho verde. Então, assim, se a criança nunca andou, se ela nunca falou, ela não vai sentir falta. Ela, muito pelo contrário, acho que a gente tem que abrir muito os nossos olhos, a nossa cabeça e entender que a criança por si só ela se adapta, ela consegue fazer as coisas do jeito dela. Por exemplo, a Helena não fala, mas ela sabe comunicar pra gente quando ela tá com sede, quando ela quer comer um pouco mais, quando ela tá querendo alguma coisa, do jeito dela. Ela não passa Então, eu não perto, preciso. né? Não, eu não preciso ficar sofrendo pensando que, nossa, mas coitadinha, minha filha não fala, e se ela precisar disso, se ela precisar daquilo, de algum jeito ela vai conseguir me comunicar, nem que seja berrando, estrondando na casa, até eu dar ela aquilo que ela quer. E essa coisa também, da locomoção, e adaptando mesmo as situações. Então, eu acho que quando a gente para de focar na limitação e começar a entender o que a gente pode fazer para ajudar nesse processo adaptativo, eu acho que a coisa fica um pouco mais leve, que a gente consegue ter leveza nesse processo. E enxergando ali realmente como é a realidade, como você percebe. A Ariana consegue se comunicar com você. Há uma comunicação, não da forma como talvez você esperasse ali, mas ela se comunica. Então, fazer uma leitura também. Cabe à mãe fazer essa leitura ali da realidade dela. Como que é? A gente está conseguindo conviver? A gente consegue? Talvez o peso seja daquilo que realmente não dá para mudar, que ela gostaria que fosse diferente. Mas da forma como é, a gente não consegue? A gente não está se adequando? Porque realmente a criança ela tem ali uma capacidade de adaptação muito grande. E ela realmente não conhecia ali o andar, o falar, então ela não está sentindo falta. Mas a mãe quer o quê? Que a criança ali desenvolva todas as habilidades. O que ela pode? Se um profissional diz, olha, ela tem esse potencial para conseguir esse nível de comunicação, a mãe pode querer se esforçar para aquilo, mas não que a criança esteja ali, ai mãe, me ajuda a conseguir esse nível, ela não conhece.
Então, cabe ali, né, em cada situação, ver quais são as minhas expectativas. Se escutar com sinceridade, sabe? Qual é a minha Sim, sim. expectativa? Porque qual é a realidade? Minha filha está desenvolvendo bem, ela se comunica bem. Qual que era o diagnóstico dela? Olha onde ela chegou, Isso. sabe? Reconhecer assim, olhando para trás, o quanto que a gente caminhou. Ela não tinha nem expectativa de vida, mas sem diminuir, entende? Dessa forma assim, não que você não se dê permissão, mas conseguindo colocar isso dentro de você num lugar realmente ali Sim. confortável. A gente conseguiu evoluir muito juntas Isso. e Começar a percebendo focar quais são no essas expectativas. positivo, né? Isso, mas não deixando Gestações. de escutar aquilo que realmente você sente de sofrimento ainda. Sim. É um ponto de equilíbrio, sabe, Jaque? Você conseguir Isso. ali se escutar, não anulando o seu sofrimento, a dor que é real, a expectativa que tem, mas conseguindo e transformar essa expectativa. Bom, isso ela não vai conseguir mesmo. Eu tenho que Sim. aceitar que isso ela não vai conseguir atingir. Eu sempre falo assim que é normal a gente sofrer, é um processo difícil, né? Mas não é normal a gente sofrer todos os dias. Então, assim, tem dias que eles são mais difíceis, né? Que a gente recebe notícias que não são animadoras, que você recebe um médico fala uma coisa, a criança talvez dá uma retrocedida ali nos avanços que já teve. Isso é difícil. Mas não são todos os dias que precisam ser difíceis. Tem dia que ela ensaia dar uns 3 passinhos sozinha, que ela fica de pé sozinha na terapia. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a focar mais nas coisas boas e menos nessas coisas difíceis, né? Isso, como uma forma assim de equilíbrio mesmo, de harmonizar ali, sabendo que você não está anulando aquilo que você sente, as suas Sim, angústias, acolhendo as suas angústias, mas focando realmente no positivo, porque isso, por isso que é um processo que você pode também se conhecer muito verdade. profundamente, não é? Porque é uma forma de luto, de adaptação, e que isso envolve muito autoconhecimento. O processo de luto ele é muito transformador, se aproveita mesmo a oportunidade. Que eu falo que o sofrimento é como se fosse uma ponte. O sofrimento não é lugar para ficar, mas ele é como uma ponte ali que vai te levar para um lugar maior. Ele pode fazer É isso. uma Aí passagem, depende né? de você. E isso depende do que você faz com ele. Então, enxergar ali os pontos positivos com maior frequência, isso é importante. Isso não é um processo de ressignificação. Ah, hoje eu vou tomar um banho mais demorado. Hoje eu vou lavar meu cabelo. Isso é muita coisa para quem está vivenciando um processo de luto, que às vezes não quer tomar um banho, não tem esse cuidado de ficar trocando de roupa, de colocar uma roupa bonita. Hoje eu vou lavar meu cabelo. Hoje eu vou secar meu cabelo. Hoje eu vou passar um batom, vou voltar a fazer minha unha. Mas isso, no tempo de cada um. Pode passar meses, entende? Pode passar um ano. Mas nesse um ano, tem que ter dado alguns passos, né? É importante. Um ano onde você fica ali num sofrimento intenso, não tá normal. Um ano é muito tempo. Para você ficar na cama, por exemplo, é muito tempo, entende? Então você tem que ir percebendo que tem ali os movimentos que você vai fazendo, que você vai ter que enfrentar pessoas sem achar que está pronta, porque né, tem esse acolhimento, como você falou, né, tinha dificuldade de contar para as pessoas. Como que eu vou contar para as Sim, pessoas? Como que eu vou apresentar, às vezes, do diagnóstico e depois como que eu vou apresentar a minha filha? Vou olhar para ela e enxergar ali que ela é diferente. Né? E as pessoas vão ter que entender, ela é diferente. Vão lidar com essa diferença. Porque quem está à volta ali também vai aprender, vai lidar com os desafios dela, de olhar com normalidade para a diferença, sim, né? Não ter medo de pegar, de ficar com a criança. Se você diz, não, tá tudo bem, ela só precisa que você faça isso, 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 né? Sem ficar com medo, como se fosse sim, quebrar, que sim. às vezes as pessoas ficam com esse medo, né? Como se fosse uma fragilidade maior. Pode ter cuidados realmente diferenciados, mas se a mãe explica, é importante também que as pessoas
ajam com naturalidade, né? Se a mãe está dizendo, se a mãe É está um, confiando, não é? A é mãe um vai novo, deixar, a né? mãe é quem mais se preocupa. A mãe é quem mais Verdade. vai querer ali ter todo aquele cuidado. Se ela está dizendo que pode, é uma oportunidade para aquele que vai cuidar também. Perfeito. Tânia, nossa hora tá avançada, né? Já acho que tem 1 hora e 20 aqui de Encerrando. live. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Então eu quero te agradecer mais uma vez por esse momento e te dizer que a gente precisa retomar aqui, porque não deu para falar tudo, não. Tem muita Vamos coisa ainda que a sim, gente tem vamos para poder sim. falar, porque é um assunto realmente muito grande, né? Tem muitas nuances Sim, ainda, é um assunto vasto. Então isso. vamos marcar Temas novamente, específicos, né? vamos falar, né? Mais uma vez. Vamos colocar temas assim mais específicos e vamos marcar novamente. Foi um prazer imenso ter você aqui. Foi um momento assim de muito aprendizado, de muito acolhimento e as portas aqui da página estão abertas para você. Obrigada. Eu que agradeço, viu, Jaque, o convite, a confiança no meu trabalho. Foi um prazer também te escutar nas conversas que a gente teve um pouquinho mais Bom, cedo, te conhecer um pouquinho. E hoje aqui nessa oportunidade. E você pode me mandar ali se tiver alguma pergunta que alguma mãe mandar para você depois, né? sim, sim. As que escutarem aqui, né, assim, presente ou depois, que assistirem a live, se também quiserem perguntar algo, me mandar, pode mandar também pelo meu perfil. Perfeito. Fiquem à vontade, vou ter o maior prazer em responder. Então tá. Pessoal, muito obrigado vocês que acompanharam a gente aqui, tá? Amanhã eu vou disponibilizar a live lá pelo YouTube, se alguém perdeu, se você quiser também encaminhar para alguém. Eu também convido vocês que estão aqui a seguirem o perfil da Tânia. O conteúdo dela é maravilhoso, todos os dias ela está postando coisas, respondendo perguntas, então já dá um pulinho lá. Mesmo que você não esteja passando por esse processo, mas aprender sobre o luto ajuda você a acolher alguém que precisa, né? Então, muito obrigada. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. E a gente se vê na Boa próxima quarta. noite. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.